Ô Jeffrey, você é o advogado do Felipe. Isso, do Felipe Martins. E também no núcleo 3, nós temos o Coronel Azevedo, que eles chamam de Kid Preto. Tá, né? tá. E ele é o cara que é acusado, isso é uma farsa, é um baita de um fake, tá? Posso ficar 3 horas aqui explicando quão fake é esse troço, que ele é acusado de que no dia do aniversário dele, ele iria matar uma autoridade. Tá. Uma das autoridades que atuam no processo. Eu sou advogado desses 2 acusados. Tá. E o Felipe, ele tá com processo também nos Estados Unidos, não é isso? Nós contratamos um advogado, até em primeira mão para vocês. Nós contratamos um dos melhores advogados criminalistas dos Estados Unidos para atuar nesse caso do Felipe Martins. Porque esse caso do Felipe Martins é uma bizarrice tremenda, Daniel. Veja só, ele foi preso, Emílio, por uma viagem que não fez. Ele foi processado por uma minuta, Daniel, que não existe. E ele será julgado por uma reunião que não participou. Eu chamo de a farsa da trama golpista. Foi esse nome que eu dei para esse processo, porque é realmente uma tragédia. Esse processo é uma tragédia. Nós temos 78 terabytes, Emílio. 78 terabytes. Nós nunca tivemos no Brasil 78 terabytes contra a pedofilia, contra o narcotráfico, contra o tráfico de armas. Esqueça. Nunca nós tivemos no Brasil uma operação tão grande, Emílio, tá, para apurar corrupção como nós estamos tendo para apurar esse processo. São 78 terabytes. A IA, aquela IA paga, Daniel, né? Ela diz o seguinte, que você precisa de 30 anos para analisar tudo. Analisar esse processo. A IA, que ela consegue fazer uma... Então você imagina. E você não tem a minuta do golpe. Você não tem a minuta do golpe. Você tem o processo inteiro. O Felipe Martins, ele começa sendo investigado. Ele começa sendo investigado pela tal da minuta do golpe. Onde estaria a minuta do golpe? Celular do Mauro Cid, que chamam de delator, mas tecnicamente não é delator, tá, Emílio? Delator é aquilo que nós tivemos na Operação Lava Jato. 170 delatores nós tivemos na Operação Lava Jato. Certo. Aquilo é delator. O cara, ele confessa um crime. Certo. Ele cagueta geral. Sim. Ele é o réu X. confesso. Delação X. premiada. Não, ele é o X. réu confesso. Você fala, eu fiz isso. Para diminuir. E ele entrega provas do que ele tá falando. Isso é delação premiada. Eu confesso um crime, eu entrego os coautores e eu apresento provas. O Mauro Cid não confessa crime nenhum. Eu perguntei pro Mauro Cid na audiência, você queria golpe? Ele não quis responder, a defesa dele virou um caos e o ministro interveio e não deixou ele responder. Mas espera, o primeiro requisito da delação premiada é você confessar a prática do crime. Você queria golpe? Ele não assume. Ele não assume, porque não existiu. Começa pelo delator. E ele, então, não confessa um crime, ele não apresenta provas, então tecnicamente ele não é delator. E começa a investigação, a acusação contra o Felipe e contra os demais. Porque diz que no celular do Mauro Cid, Emílio, teria uma minuta de golpe. No celular do Cid. E teria uma ligação com o Felipe. Que o Felipe teria feito a minuta do golpe, né? Um dos articuladores, né? O Felipe é a cabeça pensante. Isso. Né? E não é um adjetivo ruim, porque ele é um cara inteligente. O Felipe era da... Ele é bom, ele é inteligente. Ele era da SECOM, o Felipe? Não, ele era assessor direto. Assessor direto. Do Bolsonaro. Do Jair, da parte internacional. Tá. E o que acontece? Aí então tudo é celular do Mauro Cid. A gente chega na audiência, a primeira vez, Daniel, que o Mauro Cid foi ouvido em juízo. O que significa isso? Foi ouvido numa audiência judicial. Porque ele era sempre ouvido pelo delegado, ele era sempre ouvido... A primeira vez que o Mauro Cid foi ser ouvido na audiência, eu perguntei pra ele, Cid, essa minuta aqui, põe na tela. E botamos na tela o celular dele. Essa aqui é a minuta do golpe? Ele falou, não. Então, o Felipe Martins está sendo processado por quê? Por isso que eu brinco. O Felipe Martins foi denunciado por uma minuta que não existe. Então, mas esse Mauro Cid mudou toda hora também, são né? 11 versões. Então, ele deu muita versão diferente. É um caos, Emílio. É um rolo, né? Esse processo é uma vergonha. Eu digo, ele é criado, né? Eu fiquei muito lisonjeado quando você me convidou. Eu sou de 90. Então você imagina o quanto eu já dei risada vendo vocês. Não fala assim, doutor. Né? Você é um cara que eu já dei risada vendo vocês, né? Você é da nossa época. Mas o doutor, ele tem uma capacidade muito boa que é na rede social. Eu acho que é através das suas expressões que você conseguiu ter essa notoriedade. E a gente está num momento onde a rede social
ela está tirando a liberdade dela. Como é que se enxerga isso até para os delatores ou para os possíveis acusados dessa história? Porque o cara não pode mais postar nada. A gente está vendo até o Bolsonaro que pode ir no podcast, depois não pode, ele não pode se expressar na live. Como é que se enxerga essa liberdade, principalmente na rede social que você atua? É como nós estamos num jogo de cartas marcadas, muito legal a tua pergunta, porque é o seguinte, é um jogo de cartas marcadas sim, é um processo criado para condenar opositores políticos. Tá? E esse é o novo formato das ditaduras, tá? Você sabe que você está numa ditadura? Eu vou aproveitar esse microfone, que eu não sei se vou poder vir de novo, então eu vou aproveitar já para o Brasil inteiro conhecer esse negócio todo, né? Você sabe que você está numa ditadura quando você acusa o teu opositor político de traidor da pátria e de golpista. Pronto. Você viu uma acusação contra o teu opositor político de golpista, é ditadura. Então, Tá? mas, por exemplo, nos Estados Unidos também, o Donald Trump é acusado de ditador e golpista. Exato. Do mesmo jeito. Então, isso é lawfare, é o que nós temos aqui. É Então, um novo formato. mas isso é no mundo inteiro. Isso não é do Brasil. Não, você está concretizando não é o uma Brasil ditadura. que inventou isso. Não, sim, você está O mundo usa concretizando. isso. O Você mundo- está concretizando uma ditadura quando isso acontece. E são tá? argumentos dos ditadores. Na América São. Latina, você pega o Maduro, fala isso, né? A diferença entre nós e Brasil, entre nós e Estados Unidos, a diferença entre Brasil e Estados Unidos é que os Estados Unidos conseguiu romper isso e enfrentar. Por exemplo, a Venezuela, o povo não conseguiu enfrentar o regime, virou uma ditadura. Os Estados Unidos, o povo não. O povo se colocou e os Estados Unidos têm uma cultura de não aceitar a ditadura, não aceitar o Estado totalitário. Né? Veja, historicamente, enfrentando a Inglaterra. Ah, mas você né? vê lá os Antifa, estão quebrando tudo lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, em Boston. Os caras estão quebrando tudo. E entra algum dinheiro para criar esse caos. Opa. Criar esse caos para falar, o Donald Trump é... Como é que eles falam? Fascista, não sei o quê. Fascista. E aí o que acontece? Você cria esse processo, porque politicamente, você matar o teu opositor político é muito caro, Emílio. É muito caro você dar um tiro no teu opositor político. Então o que se faz? É daí que vem o lawfare, é aquilo que o Trump viveu. Por isso que o Trump tem esse respeito e essa sensibilidade com relação ao Jair Bolsonaro, porque ele viveu isso na pele. O que é o lawfare? Você utiliza do processo para perseguir o opositor político. Por quê? Você cria um processo para dar uma aparência de legitimidade. Então você cria um processo criminal só para dar uma aparência de legitimidade. Aí você vende pro país, nós somos uma democracia. Perfeito. Eles têm defesa. Olha só, ele tem defesa. Só que você não vê que esse é um processo que era para estar em primeiro grau. Esse processo era para estar na mão de um juiz de carreira. Então, veja, eles só criaram esse processo para dar aparência de legitimidade. Aquilo que desde o início já era condenar Bolsonaro. Então, veja, o que eles fazem? Eles levam esse processo para o STF. Esse processo sai do primeiro grau e vai para a Suprema Corte. Tá? Por que isso? Para que seja mais rápido. Imagina de primeiro grau. Lembra da Lava Jato? Opa. Primeiro Sim, grau, demora. TRF. Sim. Demora Tem muito. uma burocracia. Então, mas não eles querem teve celeridade. mas não teve algum pensamento lá no momento que, vamos Eu dar um tenho golpe certeza. aqui. Não, Vamos aqui. golpe? Não, desculpa, deixa eu corrigir. Não, Teve um tô falando- pensamento de mexer esse tabuleiro, porque o Estado, Emílio. O Não, Estado eu tem digo- que ser o árbitro. Eu digo com essas pessoas lá, De o querer Cid. golpe? Não, de falar, precisamos dar um jeito nisso aí. Não teve isso? Não existe. Não existiu Não isso. existe. Está havendo uma manipulação da imprensa tradicional sobre esse argumento. Tá? O que existiu foi uma reunião, porque era um momento que se estavam questionando, algumas pessoas questionando, tá, a credibilidade da urna. Foi tudo o que aconteceu. Porque, Emílio, veja só. Pensa desde que o mundo é mundo. Como que eu vou tentar dar um golpe sem forças armadas? Veja, quando eu falo em direito penal, o meu fato ele tem que ser possível. A gente chama de crime possível. Olha só, eu quero matar você. Eu tenho como te matar com uma Nerf de água? Eu não tenho como te matar uma Nerf de água. Por quê? Porque uma Nerf de água não tem potencialidade de te matar. Certo. Então veja, eu quero dar um golpe. Em dezembro, o Bolsonaro, ele dá as forças armadas dele pro Lula. Em dezembro. Bolsonaro ainda presidente, ele dá as forças armadas. Isso na diplomacia vale muito mais do que você passar A faixa. Você dar suas forças armadas para o próximo presidente, ali é o verdadeiro reconhecimento de que eu perdi a eleição. Certo. Então não tem como ter tentado dar um golpe sem forças armadas. Não existe. Aquelas pessoas gritavam. Eu ouço isso, né? Eu ouço muito da petralhada. Pessoas gritavam intervenção militar. Meu amigo, em uma democracia você pode gritar o que você quiser.
Porque cogitação, sonhar, pensar, desejar, não pode ser crime numa democracia. Ir pra frente de uma praça gritar aquilo não pode ser crime. Por quê? Crime é quando tem potencialidade. Eu peço desculpa para qualquer pessoa que pense diferente de mim se me provarem que aquelas 1000 pessoas naquela praça tinham potencialidade de dar um golpe. Então, mas eles falam que o exército que pulou fora. Porque se o exército entrasse no jogo, iria ter... Pulou fora quando? Eles falam, é o que eu sei, mas é o que é o argumento. A narrativa. Então, a narrativa é assim. Só não aconteceu porque o exército não aceitou, pulou fora do negócio, não aceitou e ficaram os caras. Aí o Bolsonaro saiu fora para não ser condenado. Não, eu sei, eu tô falando. O Mauro Cid diz isso. O Mauro Cid diz isso, os militares negam isso. E quando você pergunta pro Mauro Cid, você estava na reunião? Ele fala, não, eu fiquei sabendo. Como assim, né? Você tá entendendo? Então esse argumento, veja como tá... Isso é o Mauro Cid. Isso é o Mauro Cid. O que eu tô falando é o que o Mauro Cid falou. É um papagaio do regime. Ele é um papagaio do sistema sem prova. Todo mundo nega o que o Mauro Cid fala. Então é o seguinte, daqui 30 anos... Se o Felipe Martins, que tá 2 anos sem ver a filha, tá? O Felipe Martins está 2 anos sem ver a filha. O Kid Preto, que é o coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que é um força especial no Brasil e na Espanha, tá preso há mais de 1 ano sem ver a família também, tá? Vamos fazer o seguinte, daqui 20 anos que eles estiverem presos, porque é cadeia de ficar 10 natais preso, tá? Aí ele vai falar pra filha dele, pai, por que você tá preso, pai? O que você cometeu? Não, o Mauro Cid falou que eu sou golpista. Todas as testemunhas, Emílio, nós temos testemunhas arroladas pela PGR, nós temos testemunhas arroladas pelo Ministério Público, que chegaram na audiência e falaram, Felipe Martins não esteve nessa reunião. Eu perguntei pro Mauro Cid. A viagem também não tava, né? Não tava. Essa viagem é uma viagem. Então, mas é isso. Chorar. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, né? É isso. É a investigação. O que deu essa investigação? Então, porque tem uma investigação que parece que o governo, naquela época dos Estados Unidos, também ajudou a fazer alguma coisa para corroborar com essa tese, certo? Esse do Felipe é o seguinte, eles queriam prender o Felipe, tá? Porque eles queriam que o Felipe fosse mais um delator. O que acontece? Eles olham, eu tô falando que nós estamos em um grande regime. Isso daqui é um grande castelo armado para isso. Em 2019, eles pensaram essa farsa da trama golpista. É para eliminar opositores políticos. É para esquerda nunca mais ser do poder. Pense o Brasil, esquerda, centro e direita, desde sempre. Mas sem querer, a direita entrou no poder. Eles não querem mais direita. Então eles pensam, vamos eliminar essa direita. De que jeito? Eles montam isso daqui. Então veja só, eles têm o Mauro Cid. Como que eles pegam o Mauro Cid? Lawfare. Eles vão lá, inventam um troço de vacina, entram na casa do Mauro Cid, pegam ele, fuçam o celular e começam torturar o Mauro Cid. É isso que acontece. Joga o Mauro Cid numa masmorra, daí começa, você não vai ver o pai, você não vai ver a mãe, você não vai ver teus filhos. O Mauro Cid espana e fala, tá bom, o que vocês querem que eu diga? Por isso que ele tem tantas versões sem documento, tá? Só o Mauro Cid não é suficiente. Puxa, só esse Mauro Cid. Quem mais que tem perto do Jair Bolsonaro aí que pode ser um delator? Eu sou advogado criminalista há 14 anos. Eu vivo da advocacia criminal. Eu sei o que está acontecendo. Eu olho para esse cenário, eu enxergo como foi a reunião. Eles olharam e falaram assim, só tem militar do lado do Jair. Ah, tem aquele civil. Aquele piá, aquele Felipe Martins. Pega aquele piazão, deixa esse piá uns dias preso, que esse piá fala tudo o que a gente quiser. Criaram uma viagem que ele não viajou. Olha que coisa ridícula isso daqui. O Brasil tem que ouvir, por isso que eu faço questão de vir aqui, tá? Eu não sei até quando eu vou ter o direito de falar, mas eu vou falar porque o Brasil tem que saber da verdade, tá? Eles pegam o Felipe Martins, o delegado que é responsável por essa investigação, não vou pessoalizar aqui, que eu sei que não posso fazer isso, aqui, né? Ele não pode... Na minha rede social eu falo o nome dele, ele sabe quem nós estamos falando, né? Eles pegam o Felipe Martins e ele não utiliza um documento oficial. Emílio, existe um documento oficial publicado em Diário Oficial que dizia que o Felipe Martins não viajou. Um documento oficial. Um delegado de polícia, ele sabe que o documento que tem validade legal é um documento em Diário Oficial. Ele pega um documento de DocX, um documento de Word, sem assinatura, que tinha o nome do Felipe Martins como se tivesse viajado. Nome errado ainda. Nome errado. Ele pega esse documento e pede a prisão do Felipe Martins. Sai a prisão do Felipe Martins com base nesse documento. A defesa do Felipe Martins, que não era eu à época, né? Vem e traz um documento e fala, não, ele não viajou, olha esse documento. O PGR pede a liberdade do Felipe Martins, 1 mês depois que ele tá preso. Opa, o PGR tem a hombridade e pede a liberdade. O delegado de polícia
dá um jeito de vir com um documento dizendo não, ele viajou sim. E vem com um documento que no rodapé do documento, é um documento americano, ele é social security. Esse documento diz assim, não tem valor oficial. Ele vem com esse documento, não tem valor oficial, e é crime no Brasil usar esse documento de forma oficial. Ele vem com o documento e fala, não, ele viajou sim. Com esse documento, sem validade, eles postergam a prisão do Felipe por mais 6 meses. A defesa vem com o documento oficial, que é o I-94. Sim, é a entrada. O I-94 é o real. Certo. O I-94 é o real. Provei que o Felipe não entrou. A gente junta esse documento, surge um I-94 falso. Que o Estados Unidos isso que já disse que é falso. É isso que tá rolando lá nos Estados Unidos? Essa é a treta. Aí o relator pede pra intimar o delegado, e esse I-94 em contradição com a defesa? Eles batem o pé. A gente consegue uma certidão oficial do governo americano dizendo que aquele I-94 é falso e que o verdadeiro é o que a defesa do Felipe Martins apresentou. Há um processo criminal sério nos Estados Unidos envolvendo a Casa Branca, envolvendo o Senado americano, investigando essa situação. Olha que ponto nós chegamos. Que rolo, então, hein? daí você fala em Magnitsky, e daí você fala em Magnitsky pro Brasil, o povo acha que é briguinha de esquerda e direita. Não é briguinha de esquerda e direita. O Brasil se tornou um regime a eliminar opositores políticos. O Felipe Martins foi pinçado a ser um delator. Só que o Piá é sujeito homem. Jogaram o Piá. O Piá. Eu sou de Curitiba. Então, mas deixa eu perguntar um negócio pra você, Não, pera lá, Emílio, desculpa te acordar. Jogaram esse Piá 10 dias. Menino, esse moleque, né? É um homem, sujeito homem. Sim, eu né, vi moleque? isso aí. 10 dias numa solitária sem motivo e ficaram pressionando delação premiada, ele não delatou. Então, mas me fala uma coisa. Ele não foi julgado ainda? Não, o julgamento tá pra ser final de novembro. Ah, ele não foi julgado, ele não entrou nesse julgamento. Mas supostamente esse documento, então, não é verdadeiro. E agora, onde é que ele tá? Ele tá pelos Estados Unidos que é falso. Onde ele tá? Ele não pode dar entrevista também, né? Ele não pode dar entrevista, mas o Uruan pode. Sim. Uruan Tá solto já. Tá. Mas o Felipe Martins não pode. E eu sei por que ele não pode dar entrevista. Porque ele é um perigo falando. É um aluno do Olavo de Carvalho. Vocês viram o interrogatório dele? Tá no Google. Joga o interrogatório. Vejam a aula que ele dá. Ele teve ele teve aqui no programa muitos anos. No 14. No 14. Mas eu achei que esse julgamento é dos Estados Unidos ou daqui? Não. São dois? Como é que é essa? Nos Estados Unidos, eu não atuo. Nos Estados Unidos, nós contratamos um advogado para atuar nos Estados Unidos. Eu atuo só nesse da Suprema Corte Brasileira. Como vocês me perguntaram o que aconteceu, é que como inserir um documento falso no sistema americano para postergar a prisão do Felipe Martins, isso gerou um processo nos Estados Unidos. E nós contratamos um advogado. Que é o rolo da entrada dele, desse 94, que é alguma coisa que aconteceu lá que a gente precisa saber. Aí durante a audiência, você toca nesse ponto, Daniel. Mas a entrada... A própria acusação fala, não, doutor, isso daí é assunto superado, ninguém... Eles fogem dessa entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos como o diabo foge da cruz. É tabu, ninguém toca nesse assunto. Entendeu? Não tem mais no processo a informação. Na denúncia não vem essa informação, durante o processo isso não importa mais. Quer dizer, ele foi preso por uma viagem que não fez. Continua com tornozeleira por causa dessa viagem que não fez. E não importa mais. Não vê a filha há 2 anos por causa de uma viagem que não fez. Mas e agora vai ser julgado como golpista. Por que ele não pode ver a filha? Porque ele tá com uma cautelar que ele não pode ser da cidade. A filha dele mora em outro estado. Pô, mas não pode ir lá visitar ele? Poder pode, né? Não, a filha dele pode ir, mas ele tem uma situação, né, familiar que dificulta, mas ele não pode pegar um avião e visitar a filha por uma viagem que ele não fez. E ele é um cara jovem, né? Ele é jovem. Quantos anos tem o Felipe? O Felipe é 2 anos mais velho que eu. O Felipe tem seus 36, 37. Você é jovem também, doutor? Piá.